Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que me assistem de qualquer lugar do mundo ou de qualquer horário aí do Brasil. Hoje nós vamos continuar com nossos estudos do livro A Caminho da Luz. Estamos no último capítulo, mas ainda temos a conclusão. Então, vocês ainda têm que me ver mais uma vez. Ai, gente, olha que bonitinho. Eu adoro essas coisas, né? E aqui eles usam bastante. Eles chamam de 11. Esse aqui é do bisonho, lembra dele? Ele era meio depressivo, do ursinho Pooh. Eu vou levar um pro meu sobrinho quando eu for pro Brasil e a gente veste junto. Então tá bom. Eu vou tirar a touquinha, apesar de estar muito frio quando eu estiver ficando, porque eu não quero distrair, porque hoje o assunto é sério. Todos os dias foram sérios, mas hoje é mais sério. Tá bom? Vamos começar. Capítulo 25. O Evangelho Futuro. Um modesto esforço da história faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Muita vez, o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. Nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi naturalmente conduzido às atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza para a solução do problema vital. Mas houve um tempo em que sua maioridade espiritual foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações romanas. Nessa época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, uma vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a Terra ao reino luminoso de Jesus, na hipótese da assimilação do homem espiritual com respeito aos ensinamentos divinos. Mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. Tão logo, regressaram ao plano invisível os auxiliares do Senhor, reencarnados no globo terrestre para a glorificação dos tempos apostólicos. O assédio das trevas avassalou o coração das criaturas. Gente, esse capítulo 25, ele é um resumão do ponto de vista espiritual, mais moral, né? Emmanuel ele menciona alguns tópicos que foram mencionados aqui sobre a história, nada muito específico, mas ele quer mostrar através desses tópicos o que nós decidimos fazer com o nosso livre-arbítrio, qual foi o desenrolar da história com as nossas decisões. E eu tava vendo como que eu iria explicar isso aqui, porque é mais fácil quando é história, porque eu faço um resumo e eu vou explicando ali o que aconteceu na história. Mas aqui é mais ele, entendeu? É a opinião, não a opinião dele, é mais um ponto de vista espiritual do que aconteceu. Mas vamos lá, eu vou tentando fazer da melhor forma possível. Então ele começa aqui esse capítulo falando que o palco das civilizações foi modificado, porém os atores são os mesmos. Gente, o que ele quer dizer com isso? Que apesar de nós termos passado aí pela Grécia, pela Roma, e aí foi a história da Europa absolutista, nós tivemos aí Napoleão, então todos esses cenários, eles foram modificados durante todos esses anos, durante todos esses séculos. Estamos no século XX, certo? E agora estamos no século XXI, mas Emmanuel conta aí até o século XX, estávamos ali no século XX, então ele vai falando, todos esses cenários eles foram sendo modificados com a história, mas os atores eram os mesmos. Nós só trocávamos, gente, a nossa roupa, a nossa fantasia, mas nós somos os mesmos atores desde o princípio. Aí ele fala que no começo, durante a nossa evolução como espécie, lembra, desde a nossa época de mônada até como primata, quando nós viramos primatas, nós somos classificados como espírito, até então, antes de sermos primatas, de entrarmos na evolução humana, nós éramos princípio espiritual, mas a partir do momento que nós reencarnamos como humano, nós temos a nossa individualidade
Então, somos espírito já. Então, desde essa época até a época da Grécia, de Atenas, da democracia, lembra de Platão, de Sócrates, a gente estava numa espécie de primário da escola. Nós estávamos ali na escola, né, no colégio. Do primário ao colégio, nós estávamos aprendendo, nós estávamos sendo guiados pelos nossos professores espirituais para seguir o curso da natureza, gente. Estávamos ali aprendendo a caçar, a formar comunidade, a unidade familiar, a plantar o plantio. Então, estávamos aprendendo o básico da sobrevivência, o básico da comunidade. Assim, nós começamos a desenvolver a sociedade e a partir da Grécia, quando nós entramos na Grécia de Atenas, onde recebemos conhecimentos de Sócrates, que foi um ótimo filósofo, que também trouxe para nós conhecimentos espirituais. Quando chegamos ali, já entramos na maturidade espiritual, né? Completamos os nossos 18. Ali com a Grécia de Atenas e Roma, a família romana. Lembra um pouquinho antes de Jesus vir à Terra. Então Sócrates veio ali para preparar o ambiente, já com algumas ideias. Tivemos um boom na arte, tivemos um boom nas filosofias, nas ideias democráticas. Então aquele berço foi preparado para a vinda de Jesus. E como vocês todos sabem, a partir dos 18, gente, nós já temos maioridade para responder perante a lei sobre as nossas atitudes, certo? Então, a partir daí, espiritualmente falando, nós somos responsáveis pelo que acontece em nossas vidas. Nosso livre-arbítrio é respeitado, o curso da história, a responsabilidade desse curso da história, tanto individual como coletivo, ele volta para nós, né? A famosa lei do karma. Então, durante essa maturidade espiritual, fizemos 18 e Cristo encarna aqui na Roma Imperial para nos trazer mais conhecimento, gente. Mas o que acontece? Jesus, trazendo o ensinamento, aumenta a nossa carga de responsabilidade. Quanto mais conhecimento nós adquirimos da espiritualidade, a partir do momento que sabemos das consequências, nós somos cobrados por isso também. Porém, pessoal, o cristianismo, infelizmente, não foi mantido da forma mais pura, que foi a forma que Cristo trouxe, certo? Nós sabemos muito bem que, apesar de seus emissários de luz e seus discípulos serem pessoas e espíritos de luz, muitas das vezes eles sofreram influências da densidade terrena, da sociedade da época. Aí Emmanuel fala aqui que os emissários do Senhor voltam para casa e ficam esperando o apocalipse, né, acontecer. Quando ele fala isso Cristo no começo, lembra, ele enviou vários emissários, no começo não, durante todo o nosso curso aqui, ele envia emissários. Então, essas pessoas, elas são enviadas, e aí, às vezes não conseguindo terminar a sua missão, ou terminando a sua missão e sendo ignorados, sendo mortos, eles voltam ali para o plano espiritual e esperam e assistem dali de cima o curso que nós estamos tomando com as nossas decisões. Aí o Emmanuel coloca: o assédio das trevas avassalou o coração das criaturas. Aquelas pessoas que estão nas trevas, que a gente chama de trevas ali do umbral, elas são pessoas. Do mesmo jeito que no momento que eu desencarnar, eu não vou mudar a minha personalidade. Eu vou ter mais consciência, mas eu não vou virar uma santa ou um demônio porque eu desencarnei.
eu vou continuar sendo quem eu sou. E aquelas pessoas que estão nas trevas, elas também. Só que essas pessoas se aproximam de você, é como um visitante para a sua casa. Ele só entra na sua casa se você o convida. Se você vibra baixo, você vai ouvir quem também vibra baixo. Porque ali você ouve aquela voz mais alta. Você não vai conseguir ouvir quem vibra muito alto, porque ele fala baixinho. Decorridos 3 séculos da lição santificante de Jesus, surgiram as falsidades e a má-fé, adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando-se-lhe todos os princípios por favorecer doutrinas de violência oficializada. Debalde envia o Divino Mestre seus emissários e discípulos mais queridos ao ambiente das lutas planetárias. Quando não foram trucidados pelas multidões delinquentes ou pelos verdugos das consciências, foram obrigados a capitular diante da ignorância, esperando o juízo longínquo da posteridade. Desde essa época em que a mensagem evangélica dilatava a esfera da liberdade humana, em virtude da sua maturidade para o entendimento das grandes consoladoras verdades da existência, estacionou o homem espiritual em seus surtos de progresso, impossibilitado de acompanhar o homem físico na sua marcha pelas estradas do conhecimento. Depois de 300 anos da lição santificante de Jesus, depois que Jesus veio, após 300 anos, começaram a surgir a falsidade e a má-fé dentro das igrejas, lembra? E o que aconteceu, gente? Lembra que a igreja ela começou a se intrometer na política. A igreja se desvirtuou do cristianismo, dos princípios cristãos, se juntando com a política para favorecer seus próprios benefícios pessoais. E aí Emmanuel coloca aqui, o mestre, ele enviou vários emissários, só que quando esses emissários eles não eram mortos, ele usa ainda a palavra que é mais forte, trucidados pelas multidões delinquentes, ou quando eles não eram desvirtuados, né? Esse aqui é pelos verdugos da consciência, significa quando eles não se desvirtuavam por estar aqui na terceira dimensão e acabava esquecendo, como Maomé II, como Napoleão. Então, ele fala, quando eles não faziam isso, eles eram obrigados a assistir e a ficar ali só contemplando a ignorância da nossa evolução, da população, porque eles não iriam conseguir fazer nada, eles ficavam ali de mão atadas. E aí ele fala aqui, olha gente, ó, desde que Jesus trouxe o cristianismo, as verdades cristãs, o homem, ele, por causa da sua evolução, por causa dessas atitudes da igreja, o homem espiritual, o Emmanuel que ele separa o homem espiritual e o homem físico. Somos todos um, mas ele fala, o homem, ele quis dizer assim, por exemplo, eu, Kelly, não cuido do meu espiritual, porque eu estou muito conectada somente ao físico, ao materialismo. E é isso que o Emmanuel quis dizer, que o homem espiritual, ele ficou estacionado. E o homem físico, o homem da matéria, que nós conhecemos, essa é a nossa sociedade em sua maioria, continuou progressando, e continuou o seu progresso na história. Vieram tecnologias, vieram invenções de aviões, vieram invenções do jornal, temos a tecnologia, a internet que temos hoje. Então a tecnologia ela
foi evoluindo, o conforto, tudo foi evoluindo materialmente, mas a espiritualidade ficou estacionária. A nossa alma, a nossa moral cristã ficou estacionada. É por esse motivo que, ao lado dos aviões poderosos e da radiotelefonia, que ligam todos os continentes e países da atualidade, indicando os imperativos das leis da solidariedade humana, vemos o conceito de civilização insultado por todas as doutrinas de isolamento, enquanto os povos se preparam para o extermínio e para a destruição. É ainda por isso que, em nome do Evangelho, se perpetram todos os absurdos nos países ditos cristãos. A realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Na França, temos a guilhotina, a forca na Inglaterra, o machado na Alemanha e a cadeira elétrica na própria América da Fraternidade e da Concórdia. Isto para nos referirmos tão somente às nações super civilizadas do planeta. A Itália não realizou a sua agressão à Abissínia em nome da civilização cristã do Ocidente? Não foi em nome do Evangelho que os padres italianos abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista? Em nome do Cristo, espalharam-se neste 20 séculos todas as discórdias e todas as amarguras do mundo. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de se penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-a para o bem de toda a humanidade. E Emmanuel menciona aqui, ele dá o exemplo do avião e da telefonia, que apesar dessas tecnologias desenvolvidas, que unem nações, que transportam, que faz com que nós nos comunicamos mais facilmente, nós insultamos a civilização quando seguimos essas doutrinas de isolamento. Eu acredito que ele esteja mencionando doutrinas religiosas aquele tipo de doutrina que fala, olha, se você não for da minha religião, você não vai ser salvo. O mundo inteiro, 8 bilhões de pessoas vai morrer e só nós, 20, vamos sobreviver. Sabe, doutrinas de isolamento, doutrinas que não se abrem. O judaísmo ainda é uma doutrina de isolamento. Por quê, gente? Porque se você não é judeu, você não tem acesso aos conhecimentos deles. Você não é bem-vindo ali na casa deles. Você não pode nem casar com um deles se você não se converter. E o islamismo, o mesmo. Então, são essas as doutrinas de isolamento. Não só esses são os 2 exemplos que eu achei, tá? Que eu pensei aqui. Mas temos outros exemplos. As testemunhas de Jeová também é um outro exemplo. E aí o Emmanuel termina esse parágrafozinho falando, e é por isso que, em nome do Evangelho, se perpetram todos os absurdos nos países ditos cristãos. É por isso que, gente, quando o homem espiritual estacionou, o homem físico, que agora inventou o avião, que inventou a radiotelefonia, que inventou a internet, ele continuou avançando, mas sem moral, mas sem o Evangelho, mas sem a solidariedade cristã, o amor pelo próximo. Então, gente, muitas das tecnologias elas são usadas para destruir um vizinho. Olha a bomba atômica. A bomba atômica foi criada, que pode destruir a Terra inteirinha, para proteger quem, gente? Se pode te matar também. Então, essas tecnologias, elas vão avançando, mas sem um valor coletivo. Não é uma tecnologia que surge para favorecer um todo.
são tecnologias que surgem para favorecer quem pode comprar, certo? E aí ele comenta, mas a realidade, a verdade verdadeira, gente, que não quer calar, é que a Europa nunca foi cristianizada. Desde que Cristo veio, a Europa não engoliu os ensinamentos de Cristo. E essa é a verdade mesmo. Com a Igreja Romana, que foi corrupta, que ignorou todos os ensinamentos de Cristo, depois veio Maomé II, que não ficou ali focado ali na Europa, mas ali embaixo, né, da Europa. E tivemos Napoleão. Gente, tivemos várias guerras, tivemos as cruzadas, tivemos a Inquisição e tudo favorecendo uma ideologia que seria cristã, mas que só favorecia a vaidade das pessoas que ali do clero. Essa é a verdade, a vaidade do clero. E ali ele cita exemplos como a França, que foi famosa pelas suas guilhotinas, a Inglaterra pela forca, o machado na Alemanha, a cadeira elétrica na América do Norte, gente. América do Norte que foi programada pela espiritualidade para ser o cérebro do mundo. Não me impressiona, não me impressiona a espiritualidade ter tirado todo aquele domínio, porque até então, gente, a Europa estava crescendo, a Europa estava florescendo, tudo estava nascendo na Europa. E aí a espiritualidade programou essas vindas para as Américas, porque ali era um novo recomeço. Eu vou tirar essa superioridade da Europa e botar nas Américas para tentar ali um novo começo, porque com aquele tanto de guerra, de tanto karma coletivo, ia demorar muito tempo esperar ali por aquela região para ela se retificar, né? E aí ele comenta aqui sobre a Itália, gente, sobre a agressão abissínia, a Abissínia. O que foi isso, gente? A Abissínia é uma região ali da Etiópia. A Itália de Mussolini, na época do seu fascismo, Mussolini querendo fortalecer os seus soldados, essa ideologia de união, ele decidiu invadir a Etiópia, mandando mais de 200 mil soldados para aquela região. E é isso que o Emmanuel, que ele comenta aqui. E o pior, gente, a igreja abençoou os canhões e as metralhadoras que estavam saindo dali para matar pessoas inocentes, sem motivo algum. Não comentaremos mais nada. Aí ele fala, mas é chegado o tempo do reajustamento, né? E todos esses karmas coletivos que estamos sofrendo, gente, eles já fazem parte do apocalipse. Nós continuamos esperando pelo apocalipse. Nós já estamos vivendo o apocalipse. E apesar de todos esses feitos humanos, a espiritualidade, ela ainda tenta penetrar-se aqui na humanidade, em nossas tecnologias, em nossa ciência, em nossa política, em nossa religião, para tentar dessa forma nos conduzir a um bem coletivo. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo nesse século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagaram entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem aos seus verdadeiros caminhos. No seu manancial de esclarecimentos, por-se-á beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. São chegados os tempos em que a força do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres, e os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, opressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível.
Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Toda a realidade é a do espírito e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. E o espiritismo aqui, gente, ele nasce, assim como as Américas, que é uma promessa de um novo recomeço, o espiritismo também, um recomeço mais claro, mais limpo. Gente, a espiritualidade, ela tentou trazer o cristianismo para os corações das pessoas de várias formas. Lembra? A partir do momento que a espiritualidade viu que ali dentro da igreja não ia sair mais nada, eles mandaram Maomé II, que também falhou na sua missão. Aí eles começaram a mandar missionários dentro da igreja, ali dentro do islamismo, e nada. E chega uma hora que, né, vamos cumprir com as escrituras, vamos mandar ali o nosso consolador, né, o Allan Kardec. E aí vem o espiritismo, que graças a Deus não foi corrompido, que trouxe, gente, também, olha aqui, ó, o espiritismo, ele trouxe conhecimentos para nós que expandem mais a nossa consciência, coisa que não entenderíamos na época de Jesus. Jesus tinha que falar conosco, olha eu que chique, conosco, através de parábolas. E o espiritismo vem falando de perispírito. Temos até hoje dificuldade para entender esses conceitos do espiritismo. Eu mesma estou fazendo esses estudos que eu estou interpretando, mas muitas vezes, gente, eu tenho que ler isso aqui umas 3, 4 vezes para tentar pegar uma entonação que seja mais clara para vocês entenderem e para mim também. Porque eu também não entendo muito bem, não. Eu tenho que ler várias vezes, tenho que pesquisar ali no Google para trazer esses vídeos aqui. Então, imagina no passado, nós não estávamos preparados para a vinda do Espiritismo. Mas agora ele veio. Ele veio e ele é a porta, gente, a porta de entrada para os reinos de Jesus. E aí Emmanuel coloca, são chegados os tempos aonde as forças do mal vão ter que abandonar as suas posições de domínio. Gente, se você fosse um espírito trevoso, tudo bem que a gente tem espírito trevoso em todo lugar, mas as pessoas... Se você fosse um espírito trevoso que quisesse atrasar a evolução da Terra pela simples vontade de ser mal, você viria até mim? Não. Eu iria ali, ó, num político, num cientista, em pessoas que reencarnam com essas missões. Essas pessoas, eu imagino que tem de trevoso ao redor delas, tentando influenciar elas para o mal. É por isso que a nossa política também é tão corrupta, gente. Não justificando. Ali cada um tem o que merece. Mas eu acredito que eles sofrem muita influência espiritual também. E aí ele fala que vai chegar esse dia que esse domínio vai acabar. E seus últimos triunfos serão a garantia de uma reação sem justa causa infeliz, apressando a realização das profecias sombrias que pesam sobre o seu império sombrio. Essas profecias sombrias, gente, é o Apocalipse. Então, o último triunfo dele vai ser a garantia de que aquelas situações que eles criaram, que não tinham justa causa, que foram infelizes, elas só apressam a realização das profecias perante o seu próprio império, né? Perante nós mesmos.
que é o apocalipse, né? Quem que sofre com o apocalipse, gente? Quem que vai sofrer com o apocalipse? Nós mesmos. Nós causamos o apocalipse. E aí ele comenta por que que nós causamos o apocalipse. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares. Tudo isso vai passar como uma vertigem de um pesadelo. Não vai ser lembrado na história somente como um pesadelo. Aí ele fala que toda a realidade é do espírito e toda a paz é do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha, e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos de Jerusalém, de todos os séculos, devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre, como o Império Romano, entregando à América o futuro das suas experiências com a vista à civilização do porvir. Vive-se agora, na Terra, um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite, e ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Todavia, os operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago de nossa alma. Então, eis que chegado o tempo, gente, onde o joio será separado do trigo, que é o que estamos vivendo atualmente, nesse momento de transição. Lembremos que século XX, século XXI, estamos no momento de transição. E o Emmanuel, ele relata que uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Isso tudo parece bem apocalíptico, né? Trabalha a nossa criatividade mental. E você vê ali, eu já imagino, tipo, uma bola de fogo, bum, matando todo mundo chorando ali, escuro, fogo. E na verdade, gente, eu acho que ele usa ele usou de propósito, para fazer mesmo que esse drama tal. Mas não que não seja dramático. Mas o que ele vem falar com isso? Ele fala que toda essa tempestade que varrerá toda a terra, e os filhos de Jerusalém, que somos nós vamos chorar contemplando as chuvas de lágrimas e de sangue, que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. O que ele quer falar com isso, gente, é que tudo que está por vir, tudo que estamos vivendo, todas essas guerras, todos esses expurgos, fomos nós mesmos que causamos. Lembremos que somos os mesmos atores, com papéis diferentes, mas somos os mesmos atores. Então, essa chuva de sangue foi causada por nós mesmos. E ele comenta aqui, a gente já havia comentado que a Europa ela vai perder o seu posto de superioridade. Esse posto ele foi ali determinado a ir para as Américas, né? Onde os Estados Unidos é a cabeça, o Brasil é o coração. E no século XX, ele fala, vive-se agora na Terra um crepúsculo, que vai se suceder pela profunda noite, que seria ali no século XX, né? Imagino eu com a Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial. E hoje estamos no século XXI, ainda com algumas guerras, né, gente? Olha aí a Rússia maluca, Jerusalém, Palestina, né, que nunca que acaba. Então, ele fala que eu acredito que agora nós estamos começando o tempo de aurora. Já não é mais tão... O século XX foi mais dark que o século XXI.
E eu realmente acredito que estamos melhorando. Eu já consigo ver até na internet, gente, que legal, né? Pessoas falando de expansão de consciência, mais pessoas indo em busca da meditação, do yoga, desses conhecimentos antigos chineses, orientais, da Índia, porque ali tem conhecimento, viu, gente? Ali tem conhecimento de expansão de consciência. Mais pessoas indo atrás, não só de religiões, como de centros espíritas, centros de umbanda. Então, eu acho que a gente tá no caminho, a gente tá nesse caminho. E a gente tem que acreditar em Jesus, né, gente? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Mateus 5. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado, e o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram ligando-as no braço acolhedor do cristianismo restaurado. Conhecemos bem essas palavras de Mateus 5, bem-aventurados os pobres de espírito. Bom, gente, é mais um chamado, né? Gente, faça o seu papel, seja um bem-aventurado, porque se você não for um bem-aventurado, você será um bem-aventurado no próximo planeta. Você será um bem-aventurado de qualquer jeito. Se não for aqui na Terra, vai ser no próximo planeta. Mas você tem a oportunidade de ser aqui, por que ir para o outro planeta, né? E como havíamos comentado, surgirá a nova aurora. Eu acredito que nós já estamos começando, saindo daquela fase do dia que é mais escura. Tem um vídeo que eu assisto que ele sempre fala, lembre-se que antes do amanhecer nós temos a fase do dia mais escuro. E nós estamos aí entrando na nossa aurora. Eu realmente consigo ver isso, gente. Eu já consigo ver. E finalmente o nosso homem espiritual, lembra? O homem espiritual, o homem físico, eles estarão unidos e crescendo juntos, como dois irmãos, né? Somos um só. E a partir do momento que nós começamos a trazer o espiritual e o material junto, gente, nós vamos começar a desenvolver as nossas tecnologias a favor de um todo, a favor de uma comunidade, para favorecer a todos, não para a desunião, mas para a união. E Emmanuel menciona aqui também que, e através do espiritismo, as religiões vão acabar desaparecendo. Que é bem natural, né, gente? A religião era o método antigo. Lembra que não tinha internet. As pessoas não sabiam nem ler e escrever. Foi um método criado ali para propagar as palavras e os conhecimentos de Cristo. Então, aquelas pessoas que vinham nas religiões, padres, pastores, diretores espirituais de casas espíritas, eles vêm com a missão de guiar aqueles espíritos para Cristo. E infelizmente, gente, somos muito falhos e falhamos muitas vezes nessa missão. Mas com a aurora vindo, com a aurora chegando e com o espiritismo, nós não teremos mais essa necessidade, porque entenderemos que
O amor de Cristo está dentro de nós e isso será natural. Esse conhecimento será parte do nosso dia a dia. Trabalhemos por Jesus, ainda que nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante nesse crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esquecemos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. E para acabar com esse capítulo, Emmanuel aqui ele chama a gente para trabalhar com a espiritualidade, para ouvir o clamor de Jesus, Jesus te chamando para auxiliá-lo nessa missão. Olha, gente, que privilégio! Somos chamados por Jesus para ajudar. Sempre dê o seu melhor todos os dias. Coloque isso nas suas orações de manhã antes de sair de casa. Hoje eu vou ser a melhor versão de mim mesmo. Gente, se nós formos melhores 1% todos os dias, no fim do ano é 37%. Já é muito melhor. E Emmanuel termina aí falando, vou resumir aqui assim. Aperte o cinto, galera, que o nosso capitão Jesus tá no comando, a gente tá tendo turbulência, mas confia nele, porque ele sabe de todas as coisas. E ele é um piloto profissional experiente. Tenham fé e sempre façam o seu melhor. Nós temos ajuda da espiritualidade, mas também temos a nossa própria responsabilidade. Tá na hora da gente tomar essa responsabilidade. Não podemos mais ficar culpando as pessoas. Não podemos mais ficar culpando as situações. Somos criaturas e criamos esse tipo de situação na nossa vida. É duro, é penoso, é difícil, é difícil. Mas nós sabíamos disso quando reencarnamos. Então faça o seu melhor. Se você não quiser fazer de novo, mas você terá oportunidade de fazer de novo se você estiver muito cansado dessa vez. Não se preocupe. Tá bom? Gente, acabamos com esse estudo, capítulo 25. Ainda tem a conclusão, não me deixa não. Eu desejo a vocês uma ótima semana, um ótimo dia, uma ótima noite. Amo vocês e que Deus ilumine vocês e toda a sua família, sempre. Tá bom? Beijo!